Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje, segunda-feira, 17 de novembro. Vamos fechar os olhos e elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, nosso irmão, e agradecer por esta semana que se inicia, por este dia que se inicia, pela nossa vida, por esta oportunidade bendita de refazimento e de aprendizado constante. Agradecer pelo nosso lar, pela nossa saúde, pelos nossos familiares, pelo nosso trabalho, pelo ar que respiramos. E pedir ao nosso anjo da guarda, aos nossos espíritos protetores, aqueles espíritos a quem elevamos o nosso coração, que estejam conosco no trabalho de hoje, nas tarefas, no nosso lar, nos momentos da refeição, nos momentos de conversa com os amigos, que nós possamos estar inteiros, presentes, observando, entendendo, evoluindo e, sobretudo, amando. Para isso pedimos a companhia, o amparo e a inspiração de bons pensamentos e boas ações. Permaneçam conosco, amigos, hoje, esta semana e para todo sempre. Que assim seja. Então vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos abrir uma passagem para a nossa reflexão desta semana, desta segunda-feira. Caiu o capítulo 27, vou baixar um pouquinho. Capítulo 27, pedir e receber, ou pedir e obter, em algumas versões. E caiu o item 9, então, capítulo 27, item 9, e diz assim: ação da prece, transmissão do pensamento. Vamos ver o que essa mensagem vai nos trazer hoje. A prece é a manifestação de um desejo. Através dela, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser o qual ela se dirige. Ela pode ter por objetivo um pedido, um agradecimento ou um elogio. Podemos orar por nós mesmos, por outras pessoas, pelos encarnados e pelos desencarnados. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados de executar a sua vontade. As que são dirigidas aos bons espíritos são igualmente levadas a Deus. Quando alguém ora dirigindo-se a outros seres que não a Deus, recorre a intermediários, a intercessores, porque nada acontece sem a vontade de Deus. Muito bem, então aqui, o que nós fazemos todos os dias, além de estudar um pouquinho, conhecer um pouquinho do Evangelho, para através dele refletirmos, nos prepararmos para o nosso dia, o que a gente faz além disso é orar, fazer prece. E aqui está nos dizendo que a prece acontece pela transmissão do pensamento de quem faz para quem chega. Uma comunicação, uma forma de comunicação que acontece pelo pensamento. Claro que quando nós estamos orando, que vem de oratória, sai da boca com volume, né? Tem som.
E muitas vezes também no capítulo, diversas vezes vai explicar que essa oração, se é vazia, desconectada, o que sai da boca está desconectado com o que está na mente e principalmente com o que está no coração, ela de nada vale. Mas a prece, que é essa que a gente chama em geral, que é a vontade, que fala, olha que interessante, que nos explica aqui, que ela pode ter 3 objetivos, que pode ser um pedido, pode ser um agradecimento ou pode ser um elogio. Não necessariamente sempre só agradecer ou sempre só pedir. Podemos também elogiar, olha que interessante. Quantas vezes fazemos uma prece para elogiar a gente, outras pessoas, a nossa vida, o nosso centro espírita, o nosso trabalho, que não deixa de ser também uma gratidão, mas que interessante, o Evangelho está nos dizendo. Um agradecimento, um elogio. Que interessante. Então, a prece se transmite pelo pensamento. E o pensamento é gerado pelo sentimento, né? Então, vamos orar com sentimento, com o nosso pensamento fervoroso. Mais uma vez, vamos desmistificar que a prece tem que ser chata, tem que ser dolorosa. Isso são heranças antigas, né? Os nossos antepassados, sem maldade, acreditavam no flagelo, na oração como flagelo, né? Nós temos que desmanchar isso na nossa cabeça. A oração tem que ser um momento nosso com o Pai. Jesus dizia, quando for orar, entra no quarto escuro. E se tiver um inimigo, vai com ele antes, te entende para depois ir orar. Para que nós entendamos a força de uma prece. Por que Jesus recomenda isso? Porque se nós não nos entendermos, não tirarmos do coração as nossas mágoas, que é o que vai gerar, o sentimento vai gerar o pensamento, que vai gerar a oração, que oração que nós vamos fazer? Uma oração contaminada, uma oração vazia. A oração é um ato de autoconhecimento, porque quando estamos só nós e o Pai, é o mais puro do nosso coração que sai. A gente pode até orar tentando mentir para nós mesmos, mas Deus sabe. E também fala aqui que quando recorremos a intermediários, ou a gente vai pedir para o nosso anjo da guarda, ou para algum santo, né, os nossos irmãos católicos, Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do nosso país, todas as preces de bom coração chegam ao Pai. E Ele não se importa se foi feita para isso ou para aquilo. Deus não tem essas vaidades que nós temos, Ele não se importa. Ele importa é a intenção. Se vem daqui, mais uma vez, vem do coração, tá tudo bem, serão ouvidas. Vamos tornar a prece um hábito. Nós precisamos desenvolver este hábito. No início pode parecer difícil fazer prece durante todo o dia em pequenos momentos de auxílio. Na hora das refeições precisamos nos reharmonizar. Na hora das tarefas, tornar a prece parte do nosso dia, como estarmos limpos. Não escovamos os dentes depois que almoçamos? Vamos tornar a prece parte das nossas vidas, porque assim a gente vai estar sempre mais pertinho do Pai, mais protegido. Orai e vigiai, nos ensinou o Mestre. Muito lindo. Então, capítulo 27, pedir e obter. Quem quiser olhar depois, vamos com uma perguntinha do Livro dos Espíritos. Eu vou tirar o lápis daqui para não ficar marcado. Uma pergunta. A reencarnação, segunda parte do capítulo 7. Pergunta 389. Qual a origem da repulsa instintiva que sentimos por certas pessoas logo à primeira vista? Kardec perguntou, qual é a origem quando nós vemos uma pessoa que nem a conhecemos, ou então
já a conhecemos, mas a gente sente, ai, não sei o que tem, não consigo gostar, não sei o que tem, eu tenho uma desconfiança para com aquela pessoa. É isso que Kardec está perguntando. Instintivo, vamos ver o que os espíritos nos responderam. São espíritos antipáticos entre si, que se reconhecem de imediato, sem se falarem. Então, não precisamos nem falar, porque está registrado no nosso instinto. Um outro momento a gente vai diferenciar instinto de inspiração, né? Mas está registrado no nosso instinto que a gente já cruzou com aquele irmão, ou que uma questão vibratória, mas aqui o Livro dos Espíritos está dizendo que está registrado no nosso instinto, então essa repulsa acontece porque esses espíritos imediatamente se reconhecem e se repelem. Não quer dizer com isso que a gente tenha que manter distância, né? Mas o fato é que isso pode ocorrer. Então vamos encerrar, fechar os nossos olhos mais uma vez e agradecer ao Pai por este dia, por esta semana que se inicia, por tudo, por tanto que temos recebido. Nos inspira, Pai, nos protege, nos cuida, nós, seus pequenos filhos, que tanto ainda erramos e tanto temos que aprender. Que nós queiramos te escutar através dos teus mensageiros de luz, nosso anjo da guarda, todos esses espíritos protetores e amigos que nos cercam. Gratidão, Mestre Jesus. Gratidão, Mãe Maria de Nazaré. Que nós possamos ter força e a nossa fé fortalecida para os enfrentamentos. Que nós tenhamos esperança para entender o momento que estamos passando e a esperança de que tudo vai dar certo na tua vontade, Pai, que é soberana, e tu que tudo sabe, é tu que sabe o melhor para nós. E nisso confiamos. Permaneçam conosco, espíritos amigos, agora e para tudo sempre. Que assim seja. Tchau, tchau.